Olá pessoal, hoje a gente vai ver aí esse teorema do confronto novamente, né? Que a gente já viu ele lá quando foi a aula de propriedades operatórias do limite, né? Propriedade da soma, multiplicação, quociente, né? A última das propriedades, se eu não me engano, era o teorema do confronto, tá lá na videoaula. Mas a gente não chegou a fazer nenhum exercício desse tipo, né? A gente só comentou como é que funcionava o cálculo o uso desse teorema, né? Mas a gente vai ver aqui como é que faz como é que a gente usa esse teorema para resolver um exercício, né? E é só para alguns tipos de exercício que a gente vai usar esse teorema, não são para todos, né? Basicamente é para aqueles que você não vai conseguir utilizar as propriedades do limite, né? Aquelas propriedades básicas lá de soma, multiplicação, né? Da composta. Aí você pode pensar em utilizar esse teorema do confronto. A gente vai ver como é que faz para, no caso aí, encontrar duas funções que imprensem a função que a gente está querendo calcular o limite. Aí com isso a gente vai conseguir calcular o limite facilmente. A gente vai ver uma ideia gráfica também disso, né? Passar aqui para o slide. Tá aí essa definição, a gente já estava lá numa aula passada, né? Tá aqui o teorema do confronto. Você tem lá f de x menor ou igual que g de x menor ou igual que h de x. Uma desigualdade, duas desigualdades aí, né? Quando x está próximo a a, né? Se acontecer isso aqui quando x está próximo de a, né? Exceto possivelmente no a, né? Inclusive o a pode ser inclusive mais infinito ou menos infinito, esse teorema vai continuar válido, né? Se acontecer isso aqui, ó, o limite de f de x quando x tende a for igual ao limite de h de x quando x tende a e eles forem ambos iguais a L, então o limite da g de x vai ser também igual a L quando x tende a, tá certo? Todos aí estão tendendo para A. Então é como se você tivesse duas funções imprensando aqui a G. A F por baixo e a H por cima. Pensando graficamente, você vai ver a H uma função por cima, a G uma função, a F uma função por baixo, né? E a G de X é uma função aí que passa bem aí, fica entre as duas aí, né? Tem um gráfico aqui no próximo slide, né? Tá vendo? A H por cima, a G fica imprensada entre as duas. Esse imprensamento é mais nítido quando está aqui ao redor na vizinhança aqui do ponto A, né? Você vê que elas estão todas imprensadas aqui, né? Nesse intervalo aqui você vê nitidamente, né? A verde está por cima, a azul continua por baixo, mas chega um momento aqui que você não consegue mais distinguir. Estão todas as três funções aí imprensadas, né? Aí é nesse momento aí que a gente fala que o limite quando x tende para A é igual a L, nas três funções, né? Aí como é que eu encontro essa função h e essa função f? Esse que é o detalhe para resolver esses exercícios que a gente vai utilizar o teorema do confronto, né? Ou do sanduíche. Como é que a gente obtém essa f e essa h? Né? Não é mágica, né? A gente vai ver que é só pensar um pouquinho, trabalhar aí nessa desigualdade, né? Aí eu coloquei aqui um exemplo. Ó. Limite de x ao quadrado vezes cosseno de 1 sobre x quando x tende a zero. Né? Normalmente, esses limites, o uso desse teorema do confronto, quando aparecer uma função trigonométrica assim, no meio do limite que você quer calcular, já pode, né, pensar que de repente vai ter que usar o teorema do confronto. Né? Porque você sabe que cosseno de qualquer coisa, né, cosseno ou seno de qualquer coisa, está sempre entre menos 1 e 1. Aí você sabe que acontece isso aqui, ó. Cosseno de qualquer coisa aí está sempre entre 1 e menos 1. Né? Ele fica sempre limitado entre menos 1 e 1. A mesma coisa acontece para o seno, né? Você sempre tem aí o seno entre menos 1 e 1 também, tá certo? Então, essas funções aí são fáceis de a gente obter rapidamente uma desigualdade aqui tripla, né? Cosseno maior ou igual que menos 1 e ele é menor ou igual a 1. Então, né, já apareceu aí naturalmente. E cosseno de qualquer argumento, tá? Inclusive 1 sobre x, né? Qualquer coisa, tá? Então, a gente já pode começar a resolver o problema desse jeito. Antes de resolver, vamos colocar aqui, ó. Deixa eu colocar aqui o gráfico, o gráfico dessa função, tá vendo? X ao quadrado vezes cosseno de 1 sobre x, né? É o gráfico daquele limite que está sendo pedido para calcular, né? Se você der um zoom, né? Se você der um zoom aqui no zero, que é onde a gente está interessado em calcular o limite, né? Olha o que acontece. Ó.
Tá vendo? A função oscila dos dois lados do zero, né? Tá tendo uma oscilação aí, números negativos, positivo, negativo, positivo, tá oscilando aí. E quanto mais você dá um zoom aqui, mais oscila, né? Mais esse negócio oscila aí, ó. Até chegar um momento que o computador não consegue mais, né, representar essa oscilação direito pra gente, né? Porque fica um troço tão pequeno que já começa... Mas dá pra ver aqui, tá vendo? Que tem uma oscilaçãozinha, né? Então, né, pelo gráfico, a gente está vendo aí que o limite vai para zero realmente, né? Agora, quais são as funções que limitam esse gráfico azul aqui por cima e por baixo, né? Vamos ver agora aqui na resolução do exercício, né? Então, a gente já falou aí que cosseno de x, cosseno de qualquer coisa, né, está entre -1 e 1. Então, é a primeira coisa que eu vou escrever aqui. É -1 menor ou igual que cosseno de 1 sobre x menor ou igual que 1, né? Você tem que reconhecer alguma coisa aqui na função dada do seu exercício que você, rapidamente, você perceba que ela está limitada entre dois valores, né? Ou duas funções de cara, né? No caso aqui, cosseno de 1 sobre x, a gente sabe que está entre -1 e 1. Agora, o que a gente faz? A gente vai trabalhando esse cara aqui do meio, né? O cara que vai ficar imprensado, né? A gente vai trabalhando ele até chegar, até transformar ele nesse cara aqui do exercício, né? Até transformar ele em x ao quadrado vezes cosseno de 1 sobre x. Esse que é o modo que a gente vai resolver exercícios desse tipo, utilizando o teorema do confronto, né? Então, ó, x ao quadrado é sempre maior ou igual que zero, né? Então, eu posso multiplicar x ao quadrado nos três termos aqui dessa desigualdade, né? Sem alterar a desigualdade, sem alterar o sinal de menor ou igual aqui e o menor igual aqui, né? Não vai ter alteração, porque eu estou multiplicando por um negócio positivo, né? Então, eu simplesmente multiplico todos os componentes aqui por x ao quadrado. Então, vai ficar menos x ao quadrado menor ou igual que x ao quadrado cosseno de 1 sobre x menor ou igual que x ao quadrado. Pronto, tá aí as duas funções, né, a princípio, que imprensam a nossa função do exercício pedido, né, que eu quero calcular o limite quando x tende a zero. Menos x ao quadrado e x ao quadrado. E você sabe que, né, agora pelo teorema do confronto, a gente vai calcular aqui os limites, né? Deixa eu mudar aqui. Vamos primeiro calcular o limite, né? O limite de x tendendo a zero de menos x ao quadrado. Quanto que vai dar? X ao quadrado aqui é um polinômio, então a gente sabe que zero é um ponto do domínio do polinômio. Então, zero ao quadrado, né, é zero. E vai ser a mesma coisa que o limite quando x tende a zero de x ao quadrado, né? Ou seja, pelo teorema aí do confronto, o limite quando x tende a zero de x ao quadrado cosseno de 1 sobre x vai ser zero também, tá certo? É assim que a gente usa o teorema. Encontra uma desigualdade aí que ajuda a gente, né? Claro que essa desigualdade tem que envolver um termo parecido da função que a gente está querendo calcular o limite, né? E você vai trabalhando ela, né? No caso aqui, pode multiplicar por o número x ao quadrado, pelo valor x, pela função x ao quadrado, que é sempre positiva. Quando for um negócio que pode dar negativo, a gente tem que tomar um cuidado a mais, vai ter que usar o valor absoluto. A gente vai fazer depois, em outra aula, um exemplo desse, né? Então, agora vamos só reforçar aqui esse entendimento graficamente, né? Aqui o gráfico de novo aí do GeoGebra, né? Vamos colocar aqui a função x ao quadrado. Tá aí, ó, essa vermelha tracejada. E a função menos x ao quadrado. Tá vendo? Olha o que acontece. Para todos os números reais, a função vermelha, que é o x ao quadrado, a parábola x ao quadrado, ela está por cima da azul, tá vendo? Por mais que você dê um zoom aqui, ela vai estar sempre por cima, né? Ela vai estar sempre por cima disso aí, né? E a verde é a mesma coisa.
A verde está sempre por baixo da curva azul. E, claro, da curva vermelha também, né? E se você der um zoom aqui, ó. Se a gente der um zoom no zero, olha o que acontece, ó. Em alguns momentos, né, em alguns pontos aí, a azul tem uma interseção com essas funções. Por isso que é menor ou igual no teorema, né? Por isso que tem lá menor ou igual. Ela pode ser igual também, tá vendo? Aqui ela toca na verde, aqui ela toca na vermelha. Mas você vê que a vermelha e a verde estão imprensando a azul, né? Conforme chega perto do zero. E é isso que acontece, né? Tá vendo? Com essa função vermelha e com essa função verde, a gente consegue imprensar a função azul. Ou seja, de acordo com o teorema do confronto, né? O limite para o qual essa função vermelha, essa função verde tende para zero, se eles são iguais, o limite da função azul também vai ser a mesma coisa, né? Então tá aí a ideia gráfica do teorema, né? Na próxima aula a gente pode tirar algumas dúvidas aí, né? Acho que a ideia é bem simples, né? Não tem nada de muito complicado aí, é mais realmente trabalhar essa expressão aqui, né? Trabalhar essa expressão aqui, olhar para a função dada, já perceber, eu vou tentar o teorema do confronto, aí ver como é que você vai poder limitar algum termo aí da sua função entre dois valores ou duas funções, e ir trabalhando nisso até chegar na função denunciada do exercício, né? Em alguns casos dá um certo trabalho, né? Não tem jeito, mas faz isso aí com calma, pratique isso aí. Eu vou colocar uma enquete daqui a pouco aí no Telegram para vocês responderem, né? Aplicando esse teorema do confronto. E outra coisa aqui, ó, que já vou deixar para vocês aí, que vai aparecer bastante, é esse teorema fundamental trigonométrico, né? A gente ainda não viu ele, mas vocês já podem usar esse teorema fundamental trigonométrico, tá? Tem vários exercícios da lista que envolvem ele, né? E ele normalmente também tem alguns exercícios aí na lista que você vai usar esse teorema fundamental trigonométrico juntamente com esse teorema do confronto, né? Então, vocês já podem ir resolvendo os exercícios da lista que apareçam esse tipo de coisa, tá vendo? O limite de seno de x sobre x quando x tende a zero é igual a 1. Você vai usar isso aí como uma identidade, tá certo? Apareceu isso aqui, dá 1, né? Direto, né? Então vocês vão ver que tem vários exercícios na lista que acontece isso. Aí você talvez tenha que fazer mudança de variável, aí talvez usando o teorema do confronto junto com a propriedade do produto do limite, né? Tem várias possibilidades que vocês podem combinar para resolver exercícios aí da lista, tá? Então é hoje. Até a próxima aula aí. Tchau, tchau.